se avança, nós temos que, aleluia, ter mais, um pouquinho do tempo, um momento mais importante, que é o momento da Santa Ceia do Senhor, né? Aleluia, se nós pudéssemos, nós participávamos da Santa Ceia todo dia, né? Glória a Deus, aleluia, celebrando o corpo e o sangue de Cristo todo dia, aleluia, mas já é rotina, aleluia, uma vez ao mês, e nós estarmos, aleluia, a todo momento, aleluia, em dia com o nosso Deus, amém? E agradecer a Deus é todo dia da nossa vida, amém? Não só na Santa Ceia, creio eu que cada irmão aí não veio somente pedir perdão pelos pecados, mas veio também agradecer a Jesus, né? Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, amém? Vamos falar um pouquinho sobre a história do nosso irmão Tomé, aleluia, também conhecido como Dídimo, né? Dídimo e Tomé significa, tanto em grego quanto em aramaico, significa gêmeo. Então aí já fala que acha, né? Os estudiosos acham que Tomé tinha um irmão gêmeo, amém? Tinha um irmão gêmeo lá, só não sabe, aleluia, a Bíblia não nos explica, nós não sabemos, né? Qual deles que eram incrédulos, amém? Qual deles que tinham que ver para crer? Sabemos que Jesus morreu, aleluia, padeceu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para os discípulos também, aleluia, e logo em seguida os discípulos foram lá conversar, falando, aqueles que viram a Jesus ressuscitado, aleluia, fizeram um comentário. Eu vou lá no versículo 24, aleluia, se você quiser me acompanhar com a Bíblia, amém, se não quiser, aleluia, amém também, amém, estou tentando acelerar um pouco aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Aleluia. Olha aí a palavra de Tomé. Os discípulos foram contar para Tomé: Tomé, eu vi Jesus ressuscitado, ele não está mais no sepulcro, aleluia. Os nossos irmãos aqui também contemplaram, João, Pedro, aleluia, Tiago. Tomé não estava lá no momento em que eles viram e tiveram um encontro com Jesus, depois da morte e da ressurreição. O que é ressurreição aí, as crianças? Glória a Deus. Quando revive. Ele falou uma palavra ali, né? Quando revive. Glória a Deus, né? O Bernardo falou. Quando a pessoa o quê? Está morto e ressuscitou. Da morte, saiu da morte e voltou para a vida. Aleluia, na terra. Amém? Glória a Deus. Quando a pessoa o quê? Ressuscitou, igual aconteceu com a nossa irmã Denise, né? Dela foi de uma ressurreição, né? Estava lá morta, lá do nada, ressuscitou. Glória a Deus, né? Viveu de novo. Até a enfermeira lá saiu correndo, né? As mulheres da limpeza, largou a vassoura e saiu correndo de susto. Aleluia. Jesus o quê? Ressuscitou no terceiro dia. Tomé, porque ele não viu, somente ouviu falar que Jesus ressuscitou. Ele falou assim: eu só acredito vendo. Somente se ele aparecer na minha frente, né? Vou falar nas palavras do dia de hoje. Só acredito se ele aparecer na minha frente. O quê? Eu só acredito se eu colocar os dedos lá, né, no sinal das mãos dele. Que o quê? Colocaram cravos na mão de Jesus. Eu só acredito se eu colocar, somente se eu colocar o dedo ou as minhas mãos na onde colocaram a lança, aleluia, sobre Jesus, que uma lança, aleluia, foi transpassada, aleluia, de um lado para o outro. Eu só acredito vendo, aleluia. Será que nós somos crentes incrédulos? Ou será que nós somos crentes? Como tem estado a tua fé? O nível, o grau, a temperatura da tua fé nessa noite. Creio eu que não está fria, porque senão você o que nem viria para a casa de Deus, né? Aleluia. Mas quantos estão lá fora, infelizmente, congelando a fé? Quantos até mesmo dentro da casa de Deus, o microfone
microfone estiver alto, os irmãos avisam, amém? Que eu falo alto, eu tiro o microfone. Glória a Deus, aleluia. Quantos até mesmo dentro da casa do Senhor, a maioria das igrejas, hoje em dia nós não contemplamos mais milagre. Não conseguimos mais ver o quê? Um paralítico saltando dentro da igreja. Não conseguimos o quê? Aleluia. Ver o que? Uma pessoa com câncer vomitando câncer para fora. Por quê? Porque às vezes a fé já está gelada. Às vezes a pessoa o que precisa ver, aleluia, para conseguir acreditar que Jesus ainda opera milagre. Aleluia. Você acredita? Eu creio que se o Senhor colocar um paralítico aqui, a igreja levantar, aleluia, uma oração, todo mundo, eu creio que o Senhor coloca o paralítico para andar. Eu creio que o meu Deus ainda opera o milagre que ele fazia no passado. O evangelista Algernon aqui falou uma coisa interessante. Como que antigamente, ele falou uma coisa simples, interessante. Se a gente for comparar com os dias de hoje, né? Antigamente, quando falava, aleluia, João capítulo 20, versículo 29 que eu li, amém? Glória a Deus. Antigamente, quando o quê? O pastor falava, não beba indignamente, não coma indignamente, o povo já sentiu o quê? Temor. O que causava o aleluia, o temor no coração do povo? A fé. A fé em um Deus que o que? Nós não vemos, mas nós conseguimos sentir. Nós temos a fé em um Deus que nós não enxergamos, aleluia, mas nós sabemos que o que? Ele tem mão, e a mão dele, aleluia, se move ao nosso favor, aleluia. Nós não enxergamos, aleluia, mas nós sabemos que ele faz. O nosso Deus o que? É